Kabbalah para o estudante ensina a sabedoria, como se transmite essa sabedoria. Pode entrar no nosso site KBCOEL e fazer as perguntas, as mesmas serão encontradas em estudo. Kabbalah para o estudante, ensine Kabbalah, é sua essência. A hora que se transmite essa ciência, e assim, como pode o homem transmitir a sua geração, o alcance disto? Tem que saber que há só caminho, e este é através da rama e raiz. E isto, todos os mundos e todos os que os encheram em cada um desses detalhes, emerge do Criador em todo o seu conteúdo, até o último detalhe. E o pensamento cria todos os mundos e as criações são condutos, como foi explicado na árvore da vida e nas correções de Zohar. E assim, todos são iguais uns e outros, como um segue sua impressão, aonde o primeiro deixa sua marca em todos os demais. E, como resultado, nós chamamos os mundos mais próximos ao pensamento sobre as raízes. No propósito das raízes, e os mundos mais longínquos, de propósito, chamamos ramos. Isto é assim porque no final se encontra no pensamento. Agora podemos entender a linguagem comum escrito nossos mestres, e vemos isso desde o fim do mundo até o início do mundo até o seu fim. Tinha que dizer isso, que é desde o princípio do mundo até o seu final. Há dois finais aqui. Um final de acordo com a distância do seu propósito, ou seja, ao último ramo neste mundo. E número 2, um fim denominado propósito geral. Porque o propósito se revela ao final. Mas, como temos evidenciado, o final do ato começa no pensamento preliminar, e assim encontramos que o propósito é tem encabeçado os mundos, e a isso denominamos o primeiro mundo, ou o primeiro selo, desde onde o resto dos mundos aparece e são desenhados por ele. E isto porque esta é a razão pela qual toda a criação é chamada vegetativa, animal e falante. Todos incidentes em sua forma total no primeiro mundo. E não é possível que seja descoberto nunca, porque não é dado o que não se tem. Significa, somente necessitamos não esquecer do nosso trabalho que estamos fazendo no novo edifício e também nossos grupos. Ele diz aqui, Rabi, que o pensamento em si mesmo faz cascatas. O que significa isso? Faz cascatas para baixo. É uma concatenação. É uma força. É uma força, isto é tudo. O pensamento é uma força. Que essa força faz uma concatenação e opera como uma força que opera. E como essa cascata, essa elaboração, uma força que se chama pensamento, o qual, neste ponto, se constrói a matéria, o desejo, e mais tarde, dentro desse desejo, opera, se imprime si próprio em todo tipo de forma nesse desejo, e o desejo dessa forma começa a receber a matéria que se chama desejo, e essa começa a receber o que é o pensamento que lhe imprime, e assim correspondência se ajusta, e essas mudanças que recebe a matéria em uma forma necessária desse pensamento, o que começa então a mudar. Isto tudo são mudanças
mudanças pelas quais ele está passando, pelo que passa, e ele se sente que as mudanças vêm de pensamentos. Por quê? Porque dentro do desejo, o pensamento entra. E dentro do coração, a mente entra. Entende isto? E assim, também começa a pensar: que quero eu? Por que quero isto? Da onde vem isto para mim? Por que estou pensando assim? Talvez se fosse outra forma, uma forma oposta, assim sucessivamente. Um pensamento que entra no desejo é como que o corrompe, que o muda, até que o desejo mude a tal ponto no que ele pense: quem sou eu? Sou um desejo de desfrutar. E o pensamento é preliminar. Este me constrói, este me muda. E assim é melhor que eu me adere a esse pensamento. Tenho que ter um pensamento próprio. Talvez meu pensamento controle meu desejo e o maneje. E não que o desejo maneje a mim e meu pensamento. Se o desejo maneja meu pensamento e meu corpo, seja dessa maneira, me obrigue, é como se manejasse a própria vida. Talvez a minha cabeça deva manejar minha própria vida, então. E assim, aqui coisas estranhas começam a acontecer dentro do desejo. Bom, nós vemos o que acontece agora como resultado disto hoje em dia. Estamos começando sobre a humanidade. Descobriram os cabalistas fazem 6.000 anos já. Mas hoje em dia toda a humanidade pensa e começa a descobrir como resultado de 2000 e 2000. Essas fases nas quais a luz entra no escolhido, esse pensamento do desejo. E agora o desejo está começando a digerir. Olha o que acontece comigo. Agora não estamos em bom estado, estamos sofrendo. O mundo é uma falsidade, ninguém se entende, ninguém se conhece. Por quê? Porque o pensamento está criticando o desejo. O desejo é culpado. O desejo é culpado. Talvez seja de manejar de forma diferente. Assim é como nos aproximamos do ponto de decisão. E assim vamos manejar o desejo com o pensamento, ou o pensamento com o desejo. Esta é a escolha que temos. Sim? Sim, Rav, mas o sentimento aqui, a impressão é que esse pensamento... estivemos enxertados em tal pensamento e tal desejo que foi criado dentro de nós, não é mesmo? Assim, e parece que se imprimiu em mim diferente pensamento da criação. Talvez instigou um pensamento na criação como deveria ser e não o fez por completo. Me deu um pensamento oposto a isto, porque de outra maneira não o conheceria. Tem que conhecer a verdade. E você não pode conhecer a verdade, a menos que seja através da falsidade, do falso, do oposto, do contraditório, porque não pode conhecer uma só coisa sem conhecer o oposto. De outra forma não vai conhecer nunca. Você necessita a luz contra a obscuridão, ou escuridão contra a luz. Necessita o doce e o amargo. De outra maneira não vai medir nada. Necessita um ponto de medida, no qual não é o que necessita medir. E aí ele começa já a medição que deseja. Nós somos a mente vazia e assim dessa maneira podemos chegar à medida e ao sentimento e entendimento. Porque tudo se mede entre dois opostos todo o tempo. O Criador se sente a si próprio como um. Nós não podemos nos sentir a nós mesmos como um, somente algo mais à parte. Se você é jogado ao espaço agora, não sente nada. Não é nada, não há direita nem esquerda. Podem te jogar em tal espaço que você não vai sentir nada. A direção, a orientação, senão que somente vai sentir a você mesmo. Digamos, agora podemos colocar-te em um tipo de fluido, o qual se encontra na mesma forma relativa que o teu corpo, em certa temperatura ou pressão, que você deixa de sentir o teu próprio corpo. Não é mesmo, biólogo, hein? Sim? Olha,
A mesma coisa pode ser feita na sua mente, em teu cérebro. Não estamos fazendo-te nada, somente que nós estamos qualificando, tirando de você, estamos liberando-te, tirando de sentir algo em contra como algo oposto, e você perde de ti mesmo, teu sentimento de existência. Eu necessito explicar tais coisas? Não sei. Da onde vem? Olha, nós, devido a que somos seres criados, podemos medir a nós mesmos somente uma coisa contra a outra. Este é o benefício da luz à escuridão. Assim se chama em Kabbalah em geral. Portanto, se você quer passar por problemas no mundo, por todo o inferno, não vai chegar à sensação de céu. Mas, eu gosto quando você se move assim, mas, vou dizer uma coisa para você. Você pode conhecer esse inferno como o sábio que vê isto que está nascendo apenas. Ver desde longe, não de perto, não sentir na sua vasilha. Eu quero estar em algo. Como pode suceder? E assim aqui está a questão do rompimento e correção desse rompimento, que é suficiente para nós sentirmos o espaço. No pouco, todo o resto já está recebendo, preparado desde o grupo. Vamos falar disso. É uma pergunta muito delicada, uma questão delicada. Dá o microfone a ele. Bom dia, Rav. Vemos que na medida de Kabbalah, especialmente agora ao redor do mundo, faz 2 semanas, nós sentimos que estava passando a metodologia na África. E temos amigos que chegaram na África em 2, 3 semanas antes. E como podemos conectar por Skype, por internet, e como ter workshop. Excelente, como poderíamos fazer isto? Fazer uma reunião. Falou agora com francês, o que linguagem falou? Não, temos muita linguagem. Estou falando da África, não de Gana. Temos alguns amigos que se conectam, que decidir. Esperemos a próxima semana, domingo, que possamos possamos fazer difusão através da África. Aqueles que estão na África ou os que estão na Europa? Os que estão na Europa. E nós começamos como poder cuidar da África, preocupar-se com a África. A pergunta aqui é que não todos os amigos respondem. E que nós pode nos explicar quão importante que nós assim façamos, porque sabemos que nada pode nos ajudar a não ser nós mesmos. Já falei várias vezes disso, que nossa educação integral, nós não necessitamos dirigirmos à elite, mas aqueles que estão sofrendo. Eles podem entender e são capazes de sentir isto, porque o sofrimento, o desejo de receber, pressiona e obriga a pessoa. E nós aprendemos isso na sabedoria de Kabbalah. Portanto, necessitamos dirigir aqueles que estão sofrendo. Na África, verdadeiramente, temos aí uma audiência mais atenta.
não temos pessoas que estejam em contato conosco, que nos escutam e que nos respondam, que nos escrevem. Não temos tal coisa. É um problema que nós temos aqui. Falar com os africanos certamente é muito melhor que falar com os afro-americanos, ou Obama, ou alguém assim. Porque verdadeiramente eles têm uma deficiência, uma dor e tudo isto. E também mais que os europeus e que outras nações. Porque verdadeiramente todo esse continente está sofrendo muito. Eu seria muito feliz. Não sei como contatá-los, essa é a questão. Nós agora vimos todos os grupos no mundo, como eles têm difusão. Mas em nosso caso, nunca escutei que é um congresso na África. Olha, não importa, estou disposto. Não entendo o que estamos falando agora aqui. Vamos fazer isso. Estamos tratando de conectar. Estamos tratando de demonstrar e fazer difusão nos países africanos. Para podermos estar juntos. Para poder ter esse método. Eu não sei. Talvez aprender. Alguém conheça a língua. Quase todo mundo fala inglês ou francês já. Então, essas são duas linguagens que são conhecidas. Eu ia pedir a todos os meus amigos, todos os grupos do mundo e do mundo africano, do continente africano, que participem, sim, que esteja mais próximo. Dessa forma, vamos ser capazes de desenvolver. Estou disposto certamente a fazer isso, com certeza, por que não? Há milhares de pessoas que estão estudando, e eles especificamente são os que podem ter esse ano. São os consumidores disso. Não para acabar lá, mas o educação integral, certamente. Por favor, podem começar. Então, Rav, estamos falando de como entregar e distribuir essa sabedoria. Estamos falando da Rama. E basicamente, eu creio que dos shows que eu posso ver, o Senhor toma da raiz e assim, um a um, desde o alto para baixo. Um sentimento aqui um sentimento pessoal aqui que nós estamos faltando um bom tempo, porque não estamos entendendo essa questão. Temos que passar adiante, não podemos fazê-lo. Com tudo que eu possa fazer aqui, sempre há algo aqui o que nos falta. Se nós queremos passar adiante, sinto que temos que implementar algo para fixar um exemplo. E temos uma metodologia que temos que aprender por nós mesmos e temos que sentir para sermos capazes de passá-lo mais adiante, posteriormente. Também não é implementar a prática, nem a família, nem os familiares ou pessoas distantes que tem no mundo, senão que nosso trabalho é trabalhar e implementar através do centro do grupo. Não vale a pena despertarmos em nossas 250 discussões diferentes. Não. Estou dando
noções gerais sobre a correção do mundo, em todo tipo de formas. E nossa correção se encontra somente no centro do grupo. Desde aí, nós vamos trabalhar a luz que reforma. E isto é tudo que nos ocupamos de forma verdadeira. Rav? E daí continua Rav. Eu levo esta Torá. Não desde minha experiência com todas as diligências e de tudo que existe. Não estou dizendo somente desde o meu contato com a espiritualidade. Eu pergunto com relação ao que temos que estar em contato com ele. Que aprendemos todo o tempo assim. Você saberá como levar isto também no grau que sabe como cogita a ti mesmo. E se preocupe com os externos, reconhecê-lo. Eu penso, sabe, semana seguinte vou começar uma série que se chama Educação Integral. Um estudo. Estudo. Aí vamos fazer isso. E vamos começar a dar várias vezes 2 horas, por exemplo, que quer que seja, uma série de discussões, de lições, de classes sobre o tema. E eu peço, de acordo, e há perguntas e respostas, correções. Também escutamos que há classes que têm sido dadas, mas eu quero vê-las. Então vamos ter algo meu, uma cópia, ou aprender daqui ou acolá, ou algo que corrigir. Ao contrário, isto é tudo, assim é como nós vamos fazer. Amigos, nós estamos estudando. Querem perguntar sobre isso? De acordo com o texto diz que isto é devido a que o ato final, o pensamento preliminar, está em nós. Não. O final da ação é o final do nosso trabalho. Na medida que chega o seu final, a correção final já está no pensamento inicial. Esse é o pensamento inicial. E não temos que ver quando alcançamos isto, ver o final para encontrarmos aí, para chegar aí, também você, desde baixo ao alto, porque na medida que você vê aí como uma pessoa sábia, que já vê, necessito ver a minha ação final, meu pensamento, a minha ação final, está no pensamento inicial, e essa intenção é o que dirige, então o que vê? Quem vê isso de um ponto no mundo até o seu final? Também o Criador. Desde o final do mundo até o outro final, se observa somente qualquer que seja por seu desejo receber. O Criador, nem sequer podemos falar tudo a Ele. Nós, no grau no qual possamos estar por sobre o desejo de receber. Então nós vemos desde esse ponto até o outro. Tudo depende em qual grau de desejo nós estejamos por sobre. Tem que estar em um alcance espiritual. Bom, o alcance depende de qual grau. Alcance você tem 125 graus. Sim, Rav. Eu também vejo do mundo ao outro, não? Todo mundo para você, todo mundo é o primeiro grau. Mas também, o que significa isto, Rav? Que você tem que sentir sua existência em você mesmo. De que forma? Como uma célula. Nem vida nem morte. Há uma sensação de sustentação. Raiz e rama no mundo. E agora é fácil entender cada um dos animais vegetativos e falantes, as partes do mundo por sobre ele, sem nenhuma diferença em suas formas, senão somente na sua sugerência. Um animal, uma matéria corporal,
e seu animal correspondente é uma sugerência, não ocupando espaço e tempo. Não obstante, sua qualidade é a mesma. Aqui nós devemos ver que a matéria é a forma com a qual existe, a qual naturalmente está condicionada, a forma também. Igualmente, com a maioria do inanimado vegetativo, inanimado e falante lemuror, você vai encontrar uma similitude no mundo por sobre o superior. Isto é através do primeiro mundo, até onde todos os elementos estão completos, como está escrito. E o Criador viu que tudo havia sido feito, e viu que tudo e que era tudo bom. Por isso os cabalistas pensaram que o mundo estava para indicar o que estava escrito, mas no final do ato é o primeiro mundo, ou seja, a meta. Também a cercania do mundo se chama o descenso dos mundos, desse emanador até esse mundo corporal, manejando do propósito. No obstante, o final de todas as formas corporais é gradualmente desenvolvida e alcançar a meta que o Criador havia desenhado para ele. Ou seja, o primeiro mundo, comparado a este mundo no qual nos encontramos nós, este é o último dos mundos, ou seja, do final da matéria. Isto é porque aqui parece que o mundo da meta é o último dos mundos e que nós, as pessoas deste mundo, nos encontramos no meio disto. Está claro, Israel? Que se nós estamos falando do mundo de Ensof, onde tudo começou, e nós estamos abaixo desse lugar, comparado com a meta, que ele está ao redor de Ensof, ou que nós estamos aqui abaixo, comparados com Ensof, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o ponto do meio ou ao alto. Tudo vai depender, comparado a onde nos encontramos, se é a meta, a criação ou se as criaturas. À medida na qual as criaturas viajam de alto para baixo e somente se desenvolve de baixo para cima. E isso é tudo, assim são as coisas. Tenho um sentimento agora, Rav. Devo dar o quê? Um copo d'água? Não se trata de água. De um sentimento, porque basicamente sinto que sou, não sei quem sou. Se alguém te mente a você, se alguém te faz alguma tramóia, o que estudo agora me leva a um ponto onde já não sei quem sou. Eu sei que ele criou a inclinação ao mal e qual é o ego. A pessoa não se satisfaz pelo fato de que a sua base, agora pergunta quem é. Antes estava em suas 4 pés, estava em suas extremidades, tudo estava bem assim. E agora estou como flutuando no ar. Estou como se meus pés estivessem flutuando, não teria sustentação. Quem sou? Quem sou? Como algum tipo de caricatura. Talvez isso seja algo bom. Talvez isso seja bom, porque no final, sobre que base, que sustentação me encontro? Para a minha vida é algo bom. É bom se você tem uma resposta, mas quando não tem, mas ao menos agora sabe que o estado anterior era falso e agora está esperando mover. Mas aqui posso sujeitar agora para criar nele. Não há nada, o que sujeitar-se aí? Não há nada. Aqui, em realidade, eu sinto que nem sequer vale a pena tratar e sujeitar-se a algo. Você necessita desfrutar pelo fato de que está pelo dentro no ar.
Este é o verdadeiro ponto, onde eu não tenho nada. Porque todas as coisas que devia sujeitar em mim mesmo, eu deveria estar aqui já, apoiar-me em algum lugar. Algo certo, seguro, sobre alguém mais. Ter ajuda. Tudo isso é uma mentira. E agora não quero encontrar-me melhor. Melhor seria flutuar no ar. Isso é tudo. E assim, deste ar, eu vou começar a sentir que pode haver aí, em toda a minha realidade, pode existir uma base totalmente diferente que não necessita sujeitar-me a alguma coisa fora de mim, atar-me a uma opinião ou filosofia, a um pensamento. Agora necessito buscar algo que seja completamente fora deste mundo, que não dependa de nada. Comecemos a buscar a qualidade do otorgamento que possa fazer isto. Qual medida eu posso fazer isso? Em quais condições eu tenho? Realmente posso mover a isto? O que temos falado, Rav? Como podemos dizer? נו. מי משיג את זה? וירא אלוקים. אדם? אבל איך הוא... Contemplar. Quem alcança esse ponto de ver que o Criador viu que tudo era bom? As pessoas? Como a pessoa conhece isso, Rav? Tendo a perspectiva do Criador tudo isso? Quando a pessoa alcança o grau de santidade, que isso é dito de acordo com o discernimento de santidade, e ele contemplou que tudo era bom, fica claro isso? A pessoa constantemente tem que equivaler-se com o Criador. Agora nós estamos numa geração especial para difundir Kabbalah. Temos que adaptarmos a nós mesmos à deficiência da luz de baixo. Sim. Então, eu queria perguntar, como pode manejar que até agora nós temos equivalência de forma com isto? E para fazer difusão com o exterior, temos que adaptarmos com o público. Como seria isto? Isso necessita explicar? Ver quantas vezes nós temos que repetir. Esses somos nós. Ela escreve dentro do centro do povo. Descobrimos o Criador. E aqui, ao Criador, estamos em conexão conosco. E essa conexão com Alilion, o superior do superior, nós somos esse superior. E a parte de fora existe algo, o qual é o público exterior. O superior, o inferior, a humanidade. נו, אז אנחנו כלפי עצמנו צריכים להיות במאמץ יחד, וכלפי חיצונים אנחנו... Então nós, a nós mesmos, necessitamos esforçarmos juntos, e aos exteriores temos que sair ao seu contato, ter contato com eles. Nós escrevemos de tal maneira onde nós vamos e somos atraídos. E esses somos nós, no meio. Bebê. Sim? Sim?
Isto, Rav, esse ciclo onde nos encontramos, na parte média, Bnei Baruch, eventualmente, como devemos nos transformar, chegar a uma transformação que seja oposta. אנחנו יוצאים עליו. O público não supõe que tem que equivaler. Não, nós saímos com eles. Quanto mais vazios revelemos, mais revelamos formas em correspondência. Então necessitamos mudar nossa forma a eles. Estamos dividindo em duas partes. Aí se chama Sat, e a parte do alto, nosso lugar. Nós somos Bina. Bina. E assim, Sat necessita. E assim, Agar, necessitamos receber a forma dele também. A Sat. Operamos isto, assim os demais. E Agar, operamos com a forma do superior. Dessa maneira. Duas partes estamos aqui. נדב מטבעון שואל, איך המצב של המרחב באוויר שדיברנו עליו? Os novos, os grupos. O amigo de Tibor está perguntando, como é isso de flutuar no ar? Onde eu posso conectar com nada em 5 grupos? Como pode fazer isso? Por isto, a pessoa tem que conectar-se com o grupo, tem que estar disposta. Que tudo se descubra. Portanto, ele flutua no ar. Esse é o grau de pena. Está flutuando. Esse tema, Rav, da raiz da rama, é muito confuso. Uma semana antes você explicou que esse mundo não era o que eu vejo no exterior, mas isto são minhas impressões, meus kelim atuais. E agora, o que seria? Porque o animal ou a rocha nesse mundo é corporal. E só correspondente animal ou rocha no mundo espiritual. São matérias espirituais, então, que é aqui matéria espiritual corporal, deseja receber mesmo, chamado corporal, e aos demais se chama espiritual. Não há nada que se fazer com os 5 sentidos, Rafa, temos agora? Disse Rafa. Um pouco confusa. Você tem olhos e não vês. Vê quanto eu desejo receber somente, diz Rafa. É um assunto corporal. Porque o teu desejo de receber é corporal. Então, vê você aí. O que parece que é corporal e que é este animal, essa rocha que você vê, é o desejo corporal de receber. São formas de desejo de receber que existe no mundo superior. A forma de otorgamento, nossa matéria espiritual, significa que você corresponde como uma impressão no Kli. Tem sua correspondente parte. É o mundo superior. Aonde escutou isso? Não está aí, não existe. Então, não me preocupe com isso já. Segundo, que não há que se preocupasse com isso. Por outro lado, temos que chegar a isto. Aonde? A pessoa tem que ter uma percepção da realidade. Porque você vê coisas que estão fora de você. E se diz que tudo corresponde à raiz espiritual. Fora. Somente coisas que estão mudando. Como me relaciono com tudo isto? Relaciona-te. Como relacionar-se com tudo isto? Então fica feliz de estar flutuando no ar. Continuar. Temos que falar da essência da sabedoria da verdade. Agora fica claro que na medida que nós, como emergentes desse mundo, temos a sabedoria maravilhosa. A divina abundância no mundo, os graus e os condutores das ações que se unem com o Criador, a uma sabedoria maravilhosa.
muito mais que a ciência, que a física. Isso é assim porque a física é por conhecimento do tipo particular existente no mundo particular. É único em seu sujeito e nenhuma outra sabedoria que inclusa nisto. Isto não é assim como a sabedoria da verdade. Por isto que esse conhecimento em todo o animado vegetativo e animado e falante, em todos os mundos, com todas as distâncias, como foram inclusos. Isto é o propósito. Por essa razão, todo, desde o menor até o maior, são maravilhosamente inclusos aí. Como, na medida que é igual às diferentes ensinos, a mais próxima, como o oeste do oeste, isto a faz todas iguais. A ordem de cada um dos ensinos são ligados a passar por essas mesmas formas. A física está precisamente composta pela ordem dos mundos e dos sefirotes. באופן שבה אנו מוצאים אשר כל החוכמות מסתדרות ובאות על פי קשר אחד ויחס אחד, וכולן דומות אליה כיחס הבן אל מולידו, אשר משום זה מותנים זה מזה. כלומר, שחוכמת האמת מותנה מכל החוכמות, וכן כל החוכמות מותנים ממנה. ומשום זה אין אנו מוצאים מקובל אמיתי שלא יהיה לו ידיעה מקפת בכל חוכמות העולם, כידוע. עקב היותם רוכשים אותם מתוך חוכמת האמת גופה, משום שהמה כלולים בה. זה מה שדיברנו מקודם, שלא צריכים ללכת לכל מיני צורות הפרטיות של כל החוכמות, וגם אני לא נמצא בהם, אלא מתוך הכרת החוכמת האמת במקצת שיש. אז אתה כבר... Toda sabedoria, e tampouco estou nelas, tenho desde o conhecimento da sabedoria da verdade. De alguma maneira, você conhece um pouco mais a ordem em que forma as pessoas descobrem seus assuntos. Desde a espiritualidade as conhecemos nós. Pergunta com relação a isso? As pessoas já não querem mais perguntar, estão cansadas. Você está perguntando com relação a isso, não é mesmo? Se não, não. Se não, não. Primeiramente, sobre isto, o que nos diz aqui? Que a sabedoria de Kabbalah, a sabedoria da verdade, também se chama Torá da verdade. Isto nos dá a nós e nos explica em uma forma de conhecimento que está organizado, em uma forma próxima desde o início até o final, desde um ponto do mundo até outro ponto do mundo, incluindo toda a realidade, não é nosso mundo, mas toda a realidade, a qual existe em ordem geral. Então a sabedoria de Kabbalah revela a lei, revela os processos, revela o programa geral. Tudo o que existe nessa realidade, incluindo a matéria, a forma e os processos que estão sucedendo aí, que ocorrem aí. Isso é sabedoria de Kabbalah. E, portanto, há uma pessoa que está de acordo com esse estado, nesse pequeno imaginário mundo. Descobrimos todo tipo de conexões e processos entre esses pequenos estados desprezíveis, e certamente o descobrimos como uma parte deste imenso e vasto sabedoria, e que sejam limitadas, temporais, em lugares, em movimentos, em todo tipo de limitação que nós temos na sabedoria, na física, na química, na biologia, não importa o que, em resumo.
A ciência natural, científica, nós, onde encontramos, de acordo com a limitação, definição de tempo e velocidade, todo tipo de condições específicas, a sabedoria de Kabbalah nos ensina de uma maneira geral e da forma mais ampla, e, portanto, isto inclui dentro dela toda a sabedoria, e qualquer um que estuda isto de Kabbalah supostamente sabe aonde necessita encontrar-se com relação a toda a sabedoria. Desde dentro se anula. Porque essas palavras foram inventadas por todos do mundo e não tem o mesmo vocabulário. A essência das coisas do interior as conhece. Muito bom. Reconhece de forma muito boa. Então, Rav, quando nós estamos no conhecimento da sabedoria e na educação integral, por exemplo, somente as pessoas, a proximidade, quando nós temos tecnologia para que saibam que nós estamos falando de bobagens e que vamos diretamente ao ponto e que vamos resolver realmente as coisas. Mas lhe damos exemplos externos, não damos filosofias ou... As pessoas simples não importa isso, ok? Aqui temos um pouco de dinheiro, vamos ter melhor saúde, vamos ter uma casa, isso é bom. Quando queremos ter conhecimento do que especifica aqui, em muitas sabedorias, que tanto teremos que entrar nisto, porque se entramos no nível de Basulam, é grau sobre grau e grau sobre grau, e nós não podemos colocar isso depois de que, a que nível podemos chegar? Depende de que tipo de curso vai ser dado por vocês. Ao final, toda a humanidade vai estar imersa nisso. No trabalho, no lugar de caminhar nas ruas e causar todo tipo de distúrbios, porque não chega ao pagamento, porque ele cobra mais disso ou daquilo. As coisas... Temos que dar a todas as pessoas uma certa quantidade de sustentá-los e também assegurá-los de que estejam ao menos ocupados. Onde vão estar? Por que vão estar sendo pagos? Temos que ensinar-lhes a fazer todo tipo de coisa que verdadeiramente comprometa as pessoas. Assim é como a pessoa foi criada. E assim, no momento no qual o nosso ego descobre seu estado final como agora, que não podemos avançar mais pelo caminho comum, então nós nos diminuímos ao nível que nós necessitamos para nosso nível corporal, nossa sustentação corporal e todas as demais coisas que nós ocupamos. Para chegar à correção, e aí a correção das dezenas e centenas e milhares de horas que ocupa cada pessoa, que necessita cada pessoa. Aí, devido às atividades diferentes que tem a pessoa no trabalho, na conexão, assim é como realmente, como nós vamos à universidade, que tem que investir e passar horas aí, alcançar um nível, uma profissão. Aí vamos necessitar muita substância. Necessitamos preparar então todas as bases, todo o material que se ocupa para levar a cabo essa ocupação. E então vai haver muita gente que vai agregar cada vez mais atividades, materiais, clipes, jogos, sabedoria, conteúdo, workshop, discussões. Vamos enriquecer isso e podemos relacionar a sabedoria que menciona aqui como a mensagem dos cabalistas. Qual sabedoria devemos comprometer em nosso mundo? Não, vamos comprometer com tudo isso. Vamos à educação geral.
Vamos dar exemplo disto, daquilo, como nós fazemos em nossa lição. Mas, em realidade, o cabalista recebe a sensação. Então, terminamos. Anúncios antes que terminemos. Essa é a nossa casa. Amigos chegam de todos os lugares. Que vejamos um clipe sobre o que está acontecendo. 37 dias até que terminemos o projeto. Há um edifício de 4 pisos que está sendo construído por nossos amigos, que constrói com grande amor, envolvendo-se no amor de todo mundo. Como a pessoa desperta. Niv, no lugar dele está o edifício. E não sinto que está na classe. Sinto que estou todavia na classe da manhã, completamente conectado aí, trabalhando, unido no interior. E realmente, fazendo essas conexões, essa oração interior, realmente se sente aqui. ועם הלב שבור לרסיסים, כן דווקא אז פתאום רואים, ועם ההר עוטף אותך בצל, אתה לבד טועה בערפל, תיתן לי יד ביחד מתגבר, אור אחד ניצוץ בערפל. והימים חולפים בלי מענה, המנהרה נראית ללא קצה, דווקא אז הוא מתגלה, ועם החול כיסה את הפנים, במרום קבוע כוכבים, עם העולם שבור לרסיסים, יש אור אחד